A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que acompanham este canal, glória a Deus. Mais uma vez, na presença de Deus aqui, né? Mais uma vez hoje para trazer o ensino da palavra de Deus, glória a Deus. O que vai transformar a tua vida, o que vai transformar a minha vida, não é revelação, não é profecia. O que vai transformar a minha vida não é sinais. O que vai transformar a sua vida e a minha vida é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Né? Porque a própria palavra vem nos dizer que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Glória a Deus. Então hoje estarei trazendo o ensino da palavra para os irmãos aprender mais, né? Aprender mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Os irmãos que acompanham esse canal, que estão assistindo este vídeo, né? Não sei o dia que você vai estar assistindo, mas compartilhe, irmãos, né? Usa essas plataformas aí, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, não para pecado, mas usa para compartilhar o reino de Deus. Usa para compartilhar o poder do Evangelho. Usa para compartilhar a palavra que está sendo anunciada, né? A própria Bíblia vem dizer como crerão se não há quem pregue, né? Então, como eles vão crer se nós não compartilhar, né? Se nós não também não levar a palavra, porque quando nós compartilhamos, nós estamos levando também a palavra. Claro que isso não é o principal, claro que nós temos que fazer a obra física, né? Isso aqui é só uma ferramenta, né? Nós não podemos deixar o físico, né, de evangelizar na rua, de evangelizar no tráfico, de evangelizar nas biqueiras, de fazer visita para ficar na internet, né? De maneira nenhuma. Isso aqui é só uma ferramenta para que também alcance almas, né? Então, né, anuncia também o Evangelho através de um compartilhamento, né, irmãos? Glória a Deus, compartilha aí, louvado seja o nome do Senhor, e vamos entrar no ensino da palavra. Glória a Deus, vamos entrar no ensino da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, abre as vossas Bíblias aí, já vamos começar. Louvado seja Deus, estou com a minha palavra, a Bíblia aqui, né? Estou com a Bíblia aqui e você que está aí, pega a sua Bíblia, vamos folhear, vamos aprender, né? Porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo está morrendo. O povo está morrendo por falta de conhecimento, irmãos, né? Então vamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus tremendo e poderoso. Livro de Mateus 7. Mateus 7, verso 24. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 7, verso 24, irmãos. Glória a Deus. Pega a caneta, vai anotando, vai marcando. Glória a Deus, e vamos aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Mateus 7, verso 24. Louvado seja Deus. Está escrito assim. Títulos 2 fundamentos. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, novamente, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticas, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. Amém? Vamos fazer um minuto de oração. Ó Deus poderoso e maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha falar, Senhor, através destas palavras, Senhor, através deste ensino, da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nos instruir, que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar, que o Senhor possa, Senhor, nos alimentar. Meu Pai, em nome de Jesus, que a cada um que assistir este vídeo, Senhor, possa ser edificado e alimentado pela Tua palavra. Senhor, que não seja eu neste ensino, mas que seja o Senhor instruindo o Teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus, desliga nossos pensamentos desta terra, desliga nossos pensamentos das coisas deste mundo e liga-nos ao Senhor no Teu reino, porque Teu reino desejamos e o Teu reino buscamos. Senhor, seja feita a Tua vontade e dá direção nesse ensino, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bem essa palavra que nós lemos agora, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos lendo uma palavra aqui, né? Aonde Jesus, né, ele vai estar trazendo instruções, né? Nós vemos Jesus trazendo instruções, né, irmãos? Porque Jesus, ele trazia instruções com autoridade, ele ensinava com autoridade, né? O ensino de Jesus era diferente dos ensinos dos fariseus, dos saduceus, então ele ensinava e o povo entendia o que ele estava ensinando, né? E Jesus, ele está ensinando acerca do dever do homem, né? É um dever do homem de ouvir e praticar a palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje eu vou estar trazendo um ensino, irmãos, que está muito, que está sumindo, né? Dificilmente você vê ensinos, né? Pode até ter, glória a Deus, mas está sumindo os ensinos da palavra de Deus, né? Nos púlpitos, nos altares, né? Está sumindo os ensinos da palavra de Deus. E esse ensino que eu vou estar trazendo hoje, irmãos, pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina, Ele que nos instrui, acerca do dever do homem de praticar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós começamos aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde Jesus está ensinando. E Jesus, ele começa a falar, ó, todo aquele, pois, que ouve as palavras e as praticas, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 24. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que a partir do momento que nós viemos para o Evangelho, nós temos um dever, nós temos uma obrigação. E qual é essa obrigação? É conhecer a Jesus.
é conhecer a Jesus. É conhecer a Deus. É conhecer o reino dos céus. Conhecer esse Deus poderoso. O povo perece por falta de conhecimento. E por quê? Por falta de examinar as Escrituras. Por falta de conhecer as Escrituras. Hoje muitos estão perdendo tempo com coisas vãs e deixando as Escrituras de lado. Louvado seja Deus. Irmãos, é sério. Um cristão que serve a Deus, que não lê Bíblia, que não busca conhecimento na palavra, que não busca conhecer esse Deus, porque quando vemos para o Evangelho o nosso desejo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos servindo a Deus, o nosso desejo agora é conhecer esse Deus. É pegar a palavra de Deus, abrir ela e querer buscar as profundezas, as coisas misteriosas do reino de Deus. É o dever. Mas as pessoas hoje estão deixando a palavra, estão deixando os ensinamentos de Jesus, estão deixando o conhecimento de Deus para buscar profecia, revelação, e esquece que o mais importante é a palavra de Deus. Sabe por que muitos não são libertos? Porque não examinam a palavra de Deus. Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade e toda a tua palavra é verdade, nós somos libertos dos pecados, nós somos libertos daquilo que entristece a Deus. Mas se nós não examinamos, se nós não buscamos nas Escrituras Sagradas, nós não vamos conseguir ser libertos, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos ficar firmes. É a palavra de Deus. Jesus está falando, ó, todo aquele pois que ouve as palavras do reino, as minhas palavras, e as praticas, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer, em Hebreus, glória a Deus, que a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Então a fé é um firme, a fé é firme fundamento. Louvado seja Deus. A fé é o firme fundamento. Hebreus 11. Acompanhe Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento. É o firme fundamento. Ou seja, é o firme fundamento. É uma certeza. É algo firmado. É algo que está firme das coisas que você espera, mas é as provas das coisas que não se vê. Mas como que eu vou ter essa fé se eu não ouço as palavras de Deus? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou ter esse firme fundamento? Como que eu vou estar firmado na rocha que é Cristo? Porque a fé não é um dom de nós, mas é um dom de Deus. Como que eu vou ter esse dom dentro de mim? Como que eu vou ter fé dentro de mim
se eu não escuto a palavra de Deus, se eu não ouço a palavra de Deus e se eu não pratico a palavra de Deus. Nós temos que examinar as Escrituras, porque é dela que vem a salvação, porque é dela que nós conhecemos a Deus, é dela que nós conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus do Êxodo, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Elias, o Deus de Jacó. É ouvindo, meditando nas Escrituras que nós vamos conhecer esse Deus. Enoque, ele andou com Deus. E você acha que Enoque, se andou com Deus e Deus tirou para si, você acha que Enoque, ele perdia tempo com coisas vãs? Com coisas que não edificam? Com coisas que não levam ao reino dos céus? Perdendo tempo com o Facebook, com o WhatsApp? Se esses tempos que nós, preciosos que nós temos que se dedicar ao Senhor? Enoque andou com Deus, Enoque tinha intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus, meu irmão? Você quer ter intimidade com o Senhor, de você falar com Ele, Ele te ouvir, Ele falar com você? É você conhecendo esse Deus. E como que você vai conhecer esse Deus? Através da palavra. Se você não medita na palavra, é impossível você conhecer esse Deus. É impossível. Hoje nós vemos pessoas que não querem mais intimidades com Deus. Não querem perder 2 horas, 1 hora, né? Até 3 horas ou mais, 3 vezes ao dia, de madrugada. Perdeu tempo, perder tempo não, ganhando tempo, buscando as coisas de Deus. Porque não é perder tempo, é ganhar tempo. Quando você busca as coisas de Deus, você ganha tempo. Então hoje as pessoas não querem separar mais esse tempo de 1 hora, de 2 horas, madrugada. Ao acordar pela manhã, a primeira coisa é examinar as Escrituras. Na hora do almoço, examinar as Escrituras. Antes de dormir, examinar as Escrituras. O tempo que tem buscar as coisas de Deus. Não vemos mais isso. Não vemos mais isso. Está difícil. Os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. Então, se nós queremos ter intimidade com Deus, nós temos que separar tempo para Deus. Senão você não vai conseguir. Temos que separar uma hora meditando na palavra, 2 horas, 3 horas, 3 vezes ao dia, de manhã à noite, madrugada. Entendeu? Temos que separar o tempo para Deus. Ao acordar, examinar as Escrituras, orar e examinar as Escrituras. Apresentar as primícias. O que é as primícias? É o primeiro momento do dia. Se apresentar a Deus. Entregar o primeiro momento do dia a Deus. Acordar a hora. Ler a Bíblia. Medita nas Escrituras. Busca conhecimento de Deus. No serviço vai meditando na palavra. Na hora de almoçar vai meditando na palavra. Vai escutando. E isso que vai fazer o homem crescer espiritualmente. Isso que vai fazer o homem ter intimidade com Deus. Antes de dormir, buscar ao Senhor, ler a palavra. É isso que vai fazer o homem chegar a Deus. Vai fazer o homem ter intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus, meu irmão? Busque a Deus. Organize a sua vida. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel acordava, a primeira coisa que ele fazia era orar. E ele conhecia os mandamentos, ele ia meditar nos mandamentos. À tarde, à noite. Então, você tem que separar para Deus. Mas você já acorda de manhã, você nem lembra de Deus. Você não ora, você não lê Bíblia. Você já sai para o trabalho e não tem tempo para Deus. Acorda
de manhã, acorda mais cedo, acorda umas 1 hora antes, 1h30 antes de você ir trabalhar e busca as coisas de Deus. Vai orar, vai ler Bíblia. Medita aquela palavra que você leu pela manhã o dia todo. Quando você estiver trabalhando, vai meditando naquela palavra. Louva a Deus no seu serviço. Busque o reino dos céus. Um homem nascido de novo, ele está atento para as coisas de Deus. O homem que nasce de novo, ele quer as coisas de Deus. Ele olha para a Bíblia como tesouro e quer examinar a Bíblia Sagrada para conhecer esse Deus que deu vida para nós. Que entregou o seu Filho para trazer vida para nós. Deus não mudou, irmãos. O Deus que nós servimos é o mesmo. O mesmo Deus que estava com Elias no monte, onde ele desafia os profetas de Baal, é o mesmo Deus que nós servimos. E a Bíblia vem nos dizer que Elias, ele tinha paixões e desejos. Mas Elias, através de uma oração, ele orou e parou de chover. Elias tinha intimidade com Deus, mesmo com aqueles desejos, Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Mesmo numa geração corrompida, Daniel tinha intimidade com Deus. Não adianta você falar, eu estou no mundo, o mundo está corrompido, tem muito pecado, mas naquele tempo também tinha. A Babilônia era um dos piores lugares. Então isso não é desculpa para nós ter intimidade com Deus, isso não é desculpa para nós buscar as coisas de Deus. Não é desculpa. Então Jesus está falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Você quer estar firme na presença de Deus? Ouve a palavra de Deus e as pratica. Você quer estar firme? Você quer se libertar? Ouve as palavras de Deus e a pratica. Você quer ser limpo das impurezas, das iniquidades? Ouve as palavras de Deus e a pratica. Vamos ouvir o livro de Tiago. Tiago I. Tiago I. Tiago I, versículo 21. Olha o que está escrito em Tiago I, versículo 21. Nós ouvimos ali que Jesus está ensinando que para que o homem esteja edificado na rocha, porque o homem é casa, e nós somos templo e morada do Espírito Santo, então nós somos uma casa. Então quando nós viemos para Cristo, a nossa vida tem que estar em Cristo, firmado na rocha. Então você quer ser firme, constante? Aí muitos falam, mas eu não consigo ficar firme, eu sempre estou caindo, eu sempre estou... É porque você não está se atentando para as Escrituras. Você não está se atentando para as Escrituras. Vamos, Tiago I, versículo 21. Olha o que está escrito em Tiago I, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza. Portanto, despojando, largando, tirando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada.
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha isso. Tiago, ele está falando, portanto, se despoje de toda impureza, largue todo acúmulo de maldade, acolhe aquilo que é bom, e com mansidão a palavra que em vós é implantada. A palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornei-vos, pois, praticantes da palavra, e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você só ouve a palavra, você não vai ficar firme. Você tem que ouvir, você tem que praticar. Se a palavra está falando para mim orar, você tem que orar. Se a palavra está falando para mim jejuar, você tem que jejuar. Se a palavra está me ensinando que eu tenho que obedecer, porque é melhor de obedecer do que sacrificar, eu tenho que obedecer. Então ele está falando, tornei-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha isso aqui, irmãos. Portanto, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, por a si mesmo se contempla, e quando se retira, logo se esquece de como era a sua aparência. Sabe o que Tiago está falando aqui? Tiago está falando assim, ó, irmãos, não seja só ouvintes, não só ouve a palavra, porque se vocês só ouvintes, vocês já estão enganando vocês mesmos, mas seja praticante. Ouve a palavra do reino e pratica aquilo que ela está ensinando. Ouve a palavra de Cristo e pratica aquilo que ela está ensinando. Faça obras, porque a fé sem obras é morta. Faça a palavra, faça aquilo que a palavra está ensinando. Aí ele fala assim, porque aquele que só ouve, porque se alguém só é ouvinte e não praticante, ele é um homem que no espelho contempla o seu rosto, e quando ele sai, ele se esquece de como que era. Ou seja, a pessoa, ela medita na palavra, ela ouve, mas se ela não, depois de ouvir, praticar, ela vai esquecer de como que era, o que ela leu, o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer. Então, Tiago está falando, ó, o homem, ele olha para o espelho, e se quando ele sai e ele se esquece, é aquele que só ouve. Ou seja, você escuta. A Bíblia está nos ensinando tal instrução. Se eu não sair com intenção, se eu não terminar, quando eu terminei de ouvir no culto ou numa pregação, quando eu terminei de ouvir aquela palavra, se eu não ter já dentro do meu coração esse desejo de praticar ela, aquilo que eu aprendi no ensinamento, numa palavra, o que acontece? O que acontece? Se eu não ter a intenção de praticar aquilo que eu ouvi ou foi pregado, que eu ouvi, o que acontece? Eu acabo esquecendo aquela palavra. Aquela palavra não vai ter fruto dentro de mim. Aquela palavra não vai ter poder dentro de mim, porque eu só ouvi, mas eu não fui atrás para praticar. Quem está entendendo? Então, eu tenho que ouvir a palavra e lá no meu coração falar, não, eu tenho que praticar aquilo que ela está me ensinando. Eu tenho que jejuar mais. Se está me ensinando que eu tenho que jejuar, eu tenho que jejuar. Se está me ensinando que eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar. Agora, se eu só ouço a pregação que você tem que evangelizar, que você tem que jejuar, e você não sai da sua casa depois de que você ouviu aquela palavra, ou de um culto, e você não pratica, você não busca a querer praticar aquilo, você vai esquecer essa palavra e ela não vai ter poder. Ela não vai ter poder. É isso que Tiago está dizendo. Aí no versículo 25 ele fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, ó, aquele que considera na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido ou negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
ou seja, aquele que ouve, ele vai ser bem-aventurado no que realizar. No que realizar. Tanto na vida espiritual dele, tanto na vida material dele. Ele vai ser bem-aventurado no que realizar. Sabe por que você não vence? Sabe por que você está parado? Você não consegue vencer? Porque você não medita na palavra e não pratica. Você tem que praticar a palavra de Deus, irmão. Você tem que praticar a palavra de Deus, irmã. Glória a Deus. É necessário. Você quer ser liberto? Você quer purificar a sua vida? Você quer mudar a sua vida? Medita na palavra de Deus. Vamos abrir em Salmos. Abre a tua Bíblia em Salmos. Salmo 119. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 9. Versículo 8. Glória a Deus. Versículo 8. Glória a Deus. Não, vamos para o versículo 6. Perdão. Salmo 119, versículo 6. Vamos começar do versículo 6. Então, não terei de que me envergonhar. Olha isso. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido todos os teus juízos. Olha só isso aqui, irmãos. Versículo 8. Cumprireis, praticarei todos os teus decretos. Não me desampares jamais. Então o salmista está falando, eu vou cumprir, eu vou praticar os seus decretos, Senhor. Não me desampares jamais. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira o homem vai guardar puro o seu caminho? De que maneira a mulher vai guardar puro o seu caminho? De que maneira o jovem vai guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Tu quer purificar seu caminho, tu quer purificar tua vida, tu quer santificar tua vida, tu quer mudar o seu interior, é observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei. Davi, salmista, o salmista, ele vem dizer que ele quer buscar o Senhor de todo o coração. Ele quer conhecer esse Deus de todo o coração. Ele deseja saber mais desse Deus e ele quer buscar de todo o coração. Ao acordar, ele quer buscar a Deus. No trabalho, ele quer buscar a Deus. Ao almoço, ele quer buscar a Deus. Ele só vive Deus na vida dele. Os pensamentos dele são Deus. Os louvores dele são para Deus. O dormir dele é para Deus. Então o salmista está falando, eu vou te buscar de todo o coração. Jesus, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Amarás ao Senhor teu Deus, buscar o Senhor teu Deus. E como que eu busco o Senhor teu Deus? É conhecendo as Escrituras, é lendo as Escrituras, é ouvindo, é praticando as Escrituras, é jejuando, é orando, é louvando ao nome do Senhor Deus. Então, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Ó, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir dos teus mandamentos.
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como que você vai vencer o pecado? Se você não guarda as palavras no coração. Se você não busca Deus de coração. Se você não pratica a palavra de Deus. Como você vai vencer o pecado? É necessário, irmão, você meditar nas Escrituras. É necessário você conhecer a Cristo através das Escrituras, conhecer a Deus através das Escrituras. Por isso você está perecendo, por isso você está morrendo. Por isso que muitas igrejas estão permitindo pecados e pecados. E por que não tem palavra? Por que não tem ensino? E por que você está sendo enganado e você não está percebendo? Porque você não toma a decisão de meditar na palavra. Você não toma a decisão de escutar a palavra. Você não toma a decisão de examinar as Escrituras, de abrir e folhear esta palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Lá em Mateus 7, como nós ouvimos, Jesus ele disse: aquele que ouve e não pratica é uma casa em cima da areia. Vem o vento, vem a tempestade, rios. E o que acontece? Aquela casa cai porque ela não estava firmada. Não está firmado na rocha. Se está na areia, você vai cair. Sabe por que muitos estão desviando? Porque não está firmado na rocha, mas está firmado na areia. Sabe por que muitos não creem mais em Deus? Porque não está firmado na rocha, está firmado na areia. Sabe por que muitos estão se afastando, estão saindo, indo para a Ubanda, indo para a Quimbanda? Muitos cristãos estão servindo o diabo agora porque não estava firmado na rocha. Estava firmado na areia. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, oh glória. É necessário você ser firmado na rocha. Sabe por que muitas vezes vem um pensamento em seu coração e você está achando que é Deus e você não sabe se é Deus ou se é o diabo? Porque você não está entendendo a palavra. Você não tem a palavra no teu coração. Vamos abrir o livro de Hebreus. Abre Hebreus aí. Sabe por que muitas vezes o seu pensamento te engana? Você está achando que é Deus ou você acha que não é, você está confuso. Sabe por que você está confuso? A sua mente está confusa, o diabo está entrando na sua mente. Eu vou te mostrar agora o que está acontecendo contigo. Eu vou te mostrar o que está acontecendo com a tua vida. Vamos abrir Hebreus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Hebreus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Hebreus 4:12. Vamos lá. Hebreus 4:12. Abre a sua Bíblia, irmão. Abre sua Bíblia, irmã. Porque você está confuso, porque você está confusa, sua mente está em confusão. Você não sabe se é Deus ou se é o diabo. Você não está conseguindo vencer. Olha só. 4 verso 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante ou mais penetrante
do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. É apta para discernir. É o quê? Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Você quer discernir o que está vindo no seu coração, se é de Deus ou se é do diabo? A palavra de Deus é apta para discernir as intenções do pensamento, as intenções do coração. Aquilo que vem no teu coração e você está com dúvida se é Deus ou se é o diabo, vai para a palavra de Deus. Ela é apta para discernir. Você quer sua mente refrigerada? Muitos novo convertidos, às vezes o diabo ele quer confundir a mente do novo convertido. E como que ele vai vencer? É meditando nas Escrituras. Porque ela é apta para discernir. Você vai saber que não é Deus. Você vai saber que é Deus. Quando você vê que é o diabo que está jogando na sua mente, aí você vai entender, você vai repreender, porque você está discernindo através da palavra de Deus. E quando você saber que é Deus, você vai discernir pela palavra de Deus, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E a Bíblia Sagrada, Jesus nos diz que o Espírito Santo vai nos lembrar. Ou seja, toda a palavra que nós meditamos e guardamos e praticamos, uma hora quando o inimigo vier, nós vai lembrar esta palavra. Aí Jesus ele disse: para trás de mim, Satanás, pois não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Jesus estava ali, jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. Satanás ofereceu pão, Satanás ofereceu pão para Jesus comer. Jesus falou: não só de pão viverá o homem. Jesus ele repreendeu através da palavra. Você quer vencer o inimigo da sua alma? Você quer vencer o diabo? É através da palavra de Deus. Como que você vai vencer o diabo se você não medita, se você não guarda as palavras de Deus? Você quer vencer Satanás? Medita na palavra. Guarda as palavras de Deus. Porque aí quando ele vir, o tentador, você falar: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele disse, o diabo ele veio de novo e ofereceu outras estratégias, mas Jesus ele foi pela palavra. Está escrito. Está escrito. Jesus ele sempre ia na palavra, porque a palavra de Deus é a espada. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, para que estais firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais, contra as potestades, contra os principados, contra os seres celestiais malignos. E ele começa a falar: revestivos de toda a armadura de Deus, colocar o calçado do evangelho, cingir o lombo com a verdade, colocar a couraça de justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe como que você vai vencer? É quando você começar a ter a espada do Espírito, para cortar os laços do diabo, para desfazer as obras do diabo pela palavra. Pela palavra, a tua palavra tem poder de desfazer toda a obra do diabo. Mas você tem que ter Bíblia, você tem que ter palavra dentro do seu coração. Você tem que ter a palavra de Deus aqui dentro, para que quando o inimigo vir, você está protegido pela espada. Pela espada. Pela espada. Louvado seja Deus. É a espada que vai te proteger. Salmos 1 está escrito: bem-aventurado. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão. Abre a sua Bíblia, Salmos 1. Olha o que Salmos 1 está escrito: bem-aventurado o varão, ou a varoa, que não anda. Olha só, isso aqui é forte. Eu vou abrir aqui porque essa palavra é muito forte. Bem-aventurado o homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aleluias! Oh glórias! Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e medita na sua lei de dia e de noite. Aleluia! O seu prazer não está em ouvir conselho do ímpio. As pessoas ouvem mais conselho de pessoas do mundo do que o conselho da palavra. Ouve conselho de quem não tem que ouvir, mas não ouve conselho da palavra. Ele está falando, antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele vai ser como uma árvore, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Essa árvore está junto ao ribeiro de água, não tem como morrer. Não tem como morrer. Sabe por que você está morrendo? Porque você não está junto ao ribeiro de águas. Você não está junto do Espírito Santo. Jesus, ele disse para a mulher samaritana: vocês bebem uma água que é passageira, mas eu tenho uma água que jorra para a vida eterna. Então é essa água que Jesus quer que você fique. É perto dessa água que Jesus quer que você fique, para que a sua árvore comece a dar fruto, para que a sua árvore comece a crescer folhas e frutos. Você tem que meditar na palavra, você tem que meditar de dia e de noite, você tem que querer buscar a Deus. E em tudo que esse homem fizer, ele prosperará. Tudo que ele fizer é bênção de Deus. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Então não adianta. Você fala que você é crente, mas você não busca as palavras de Deus, você não busca o conhecimento de Deus, você está como um ímpio. Por isso que você voa para um lado e para o outro, você é ímpio. Ímpio voa para um lado e um voa para o outro e não consegue fazer o que quer. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Jesus, ele disse: aquela árvore, aquele galho que tiver em mim não dá fruto. João 15. Aquela árvore que tiver em mim, aquela árvore que tiver em mim, aquele galho que tiver em mim e não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Mas aquele galho que está em mim, que dá fruto, que está em Cristo, que está buscando a palavra, que está buscando a Deus, esse dá fruto. Então ele está sendo podado para que dê mais fruto ainda. Ele não vai morrer. Ele está sendo podado para que dê mais fruto ainda. Está sendo podado para que dê mais fruto ainda. Redopodou, shidegai. Eriando quebedekesse alabaia sobianogai. Aleluias. Jesus está nesse ensino, irmãos. Estou sentindo a presença de Deus nesse ensino. Então você tem que meditar nas Escrituras. Glória a Deus. Você tem que meditar nas Escrituras. Você tem que se atentar para as Escrituras. Vamos abrir Marcos 4. Olha o que está escrito em Marcos 4. Abre Marcos 4, meus irmãos. Marcos 4. Vamos entender o que Jesus está falando. Marcos 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, da sua doutrina. E ele fala: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho,
Vieram as aves do céu e a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto por não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 14, ele dá a explicação da parábola. O semeador semeia a palavra. Você está ouvindo a palavra? Em Tiago falou que nós temos que acolher com mansidão a palavra implantada. A semente tem que ser implantada dentro de nós. Então, aí o semeador semeia a palavra. Os que caem à beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Sabe por que muitas vezes você não lembra a palavra? Porque você não vigia. Jesus falou: vigiai e orai. Você não vigia, o diabo vem e arranca aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Por isso você tem que estar semeando. Você tem que estar aqui, ó. A palavra, ela tem que estar dentro do seu coração. Semeando, semeando, semeando. Você tem que estar meditando naquela palavra. Meditando naquela palavra. Para que o diabo não arranque. Você lê uma palavra de manhã e você já quer ler outra que não tem nada a ver com a que você leu de manhã. Aí você não, a de manhã você não entende, e também você não vai entender a de tarde, porque vai dar conflito. Você tem que estar numa só constância. Medita numa palavra, acorda de manhã, medita na palavra e fica naquele dia naquela palavra, para que aquela palavra seja semeada e que o diabo não tire aquela palavra de você. Aí o diabo ele vem e pega a palavra, porque você não vigiou. Aí ele fala: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso. Ou seja, a semente caiu em solo rochoso. Eles ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Quando ele fala isso, ele fala que era de pouca terra. A terra não era profunda. Sabe por que a semente não deu, não vingou, não cresceu como devia? Sabe por que o sol queimou e matou? Porque as tribulações mataram. As angústias chegaram. As perseguições por causa da palavra chegaram. E não ficou firme porque essa palavra não tinha uma terra, essa semente não tinha terra profunda. Não buscava mais. Ficou parado. Ficou ficou no mesmo. Não buscou mais o profundo, não buscou mais as coisas profundas de Deus, não jejuava mais, não orava mais, não buscava mais na madrugada, não buscava mais. Por isso que aquela palavra, uma hora ela ia morrer, porque ela não buscou mais as profundezas de Deus, ficou no mesmo, ficou como um neófito, um novo convertido, ficou no leite ainda. E nós temos que ir para o alimento sólido. Tem pessoas que tem que tomar o leite, mas tem pessoas que já tem que ir para o alimento sólido. E por que você está parando? Porque você ainda está no leite. O seu alimento tem que ser sólido. A palavra tem que ser alimentada fortemente dentro de você. Tem que buscar mais o profundo, mais as coisas profundas, porque aí sim você vai ficar firme. E o outro semeado entre espinhos são os que ouvem a palavra. Versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, fascinações de riquezas e as demais ambições concorrerão, sufoca a palavra e fique frutífera. Se o seu trabalho está impedindo de você buscar Deus, de você meditar na palavra de Deus, de pedindo de você conhecer a Deus, Deus não está se agradando disso. Se as coisas do mundo, você está buscando só coisas do mundo, só riqueza, está te impedindo de buscar a palavra de Deus, de ter tempo para Deus, Deus não está se agradando disso. Primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Se tem coisa te impedindo de
meditar na palavra, de buscar a palavra de Deus, larga enquanto há tempo. Porque Deus, ele quer que você busque primeiro as coisas dele. Deus quer que você semeie na palavra. Por isso que você não dá fruto. Porque você só fica na mesmice. As riquezas, o querer mais das coisas dessa terra, sufoca a palavra. E não está dando fruto. Então, não deixe as coisas dessa terra impedir você buscar a Deus, de você meditar na palavra, de você conhecer a Deus. Se o celular está te pedindo, arranque. Jesus, ele disse, se teu olho te faz pecar, arranque. Então, se as coisas dessa terra te fazem pecar, porque quando você não medita na palavra de Deus, você está pecando contra Deus. Você está rejeitando a Deus. Quando você não busca a Deus, você está pecando contra Deus. Então, arranque aquilo que está te pedindo de buscar a Deus. Se é trabalho, se é celular, se é WhatsApp, se é Facebook, arranque e comece a buscar primeiramente o reino dos céus. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é você dominar a sua vida, para que você não se prenda com as coisas da terra e busque as coisas de Deus. O fruto do Espírito é domínio. Então você tem que ter domínio na sua vida para que você busque primeiro as coisas de Deus e as coisas da terra serão acrescentadas. E o que foi semeado em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando 30, 60 e a 100 por um. Então aquele que ouve a palavra em boa terra, ou seja, aquele que ouve e pratica, essa árvore está crescendo. Então ela está dando fruto, ela está dando fruto, ela está dando fruto porque ela é espiritual, essa árvore. Ela não quer saber, ela quer primeiro o reino de Deus. Ela quer primeiro as coisas de Deus. Ela acorda, já ora e lê Bíblia. Antes de dormir, ela já busca a Deus e lê mais Bíblia. No serviço, ela está meditando na palavra, está louvando a Deus. Na madrugada, ela ora, ela jejua. Ela se separa, ela é separada do mundo. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. O dever de meditar nas Escrituras. Nós temos que examinar a palavra de Deus. Isso aqui não foi feito em vão. Isso aqui foi feito para o homem conhecer a Deus. Então, irmãos, busque a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Amém? Fica essa palavra aí, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Alcance almas. Amém, irmãos? Porque muitos estão perecendo por falta de conhecimento das Escrituras. Amém? Deus abençoe a todos. Que fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz, irmãos.